Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Quando você vai entrar em cena, para entrar em cena, você precisa de um período de concentração. Depois que o trabalho acaba, você precisa desconcentrar? Ou bastou vestir o figurino, tirar o figurino, o personagem vem? Como que é isso? Não, assim, eu gosto de me concentrar para fazer um espetáculo, ter uma preparação, mas não sou aquele tipo de tarado que chega 5 horas antes e fica fazendo yoga, alongamento, técnica vocal. E eu não estou criticando quem faz, mas o meu processo não é esse. Eu gosto de chegar 1 hora antes, aquecer corpo, aquecer voz, botar o figurino, relembrar algumas passagens do texto, entrar e fazer. E depois que termina, naquele bate-papo gostoso no camarim, tirando figurino, tirando a maquiagem, conversando sobre a apresentação, e depois relaxar e comer uma pizza, entendeu? Mas, assim, respeito os processos de cada um, cada maluco com a sua mania. Mas eu gosto de uma certa preparação pré e pós-espetáculo, né? Mas não é um ritual que eu preciso chegar 24 horas antes, né? O Marcos, me diz assim, você diria simplesmente que você habita o personagem ou que o personagem habite você? Por que não é possível? Como deve ser? A tua visão. Não, a minha impressão e o meu prazer é que eu consiga. Eu não acho assim que o personagem habite em mim, mas o que eu estou querendo dizer é que se eu sei qual é a história que eu tenho que contar e quais as questões com as quais eu tenho que lidar, eu tenho que mobilizar os meus recursos, eu tenho que maximizar os meus recursos para contar aquela história e retratar aquele personagem da melhor maneira possível. Eu não sou um escravo do personagem, nem o personagem é escravo meu. É um trabalho bem mais técnico nesse sentido, assim. Eu não gosto dessa excessiva ritualização de que o ator vai entrar num estado alterado de consciência e que vai mergulhar em fímbrias profundas e desconhecidas no ser e que eu estarei ali num processo de simbiose onde eu não sei onde termina uma coisa e começa outra. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que se o ator começa a se confundir com o personagem e vice-versa, o lugar dele é num divã de analista, não é no palco, entendeu? Eu acho que você tem que, como é que eu vou dizer, você tem que estar pronto para contar aquela história. Então, isso implica não somente o desenvolvimento de recursos físicos, técnicos, intelectuais, psicológicos, emocionais, mas também de maturidade emocional no sentido de que, pô, maluco, se liga, isso aqui é uma peça, né? É que nem o Hitchcock falava, né? É difícil fazer um filme de suspense, porque o espectador sempre pode agarrar o braço da poltrona e dizer isso não é verdade, isso é um filme. Mas, dizia o Hitchcock, se eu fizer bem o meu trabalho, eu posso fazer com que o espectador esqueça que a poltrona tem um braço, né? Uhum. Da mesma maneira, evidentemente que se eu vou fazer um serial killer, eu vou mobilizar todos os meus recursos para transmitir a veracidade daquela história que está sendo contada. Mas eu tenho que saber o momento de parar, largar a faca e não retalhar o meu colega, né? Simples assim. Tem, Marcos, alguma cena que você tem restrição que você não faria de jeito nenhum? Falei, isso até hoje não aconteceu, não quer dizer que não possa acontecer.
mas existem determinados limites. Por exemplo, eu vou fazer uma cena na qual eu vou agredir um colega. Eu vou agredir, vamos supor, eu sou casado com uma personagem, uma atriz, eu tenho que esbofeteá-la. Eu não vou esbofeteá-la, eu vou fazer isso tecnicamente. Claro. Qualquer cretino é capaz de fazer de verdade. Para fazer tecnicamente, precisa estudar, né? Então, eu tenho uma certa implicância com esses processos que o ator confunde com o personagem confunde com o ator. Essa praga de alguns preparadores de elenco, não todos, existem preparadores de elenco maravilhosos, mas tem alguns preparadores de elenco que levam isso a um nível paroxístico, em que agridem os atores, que machucam os atores, tudo em prol de uma suposta arte. Então, eu já fui expulso de um curso do Philippe Goulier em Londres, porque era um exercício que levava uma bofetada na cara do outro colega. Eu falei, eu não vou fazer isso. Ah, você se recusa? Eu falei, me recuso. Eu faço lutas marciais a vida inteira. Mas quando eu vou bater ou apanhar, isso é dentro de um contexto de treinamento de luta marcial. Eu não vou usar as minhas habilidades de lutador de judô, de karatê, de kung fu, de jiu-jitsu, de capoeira, para bater no colega. Qualquer imbecil pode bater de verdade. Agora, fazer na técnica, sem agredir, sem machucar, conseguir veracidade, sem precisar apelar para esse tipo de recurso, você precisa estudar muito, né? É por isso que acontecem esses problemas, que às vezes o ator, não, dá de verdade. Não vou dar de verdade, não precisa. Não precisa. É incompetente quem acha que isso é necessário. Falando nisso, Brenda, quantas vezes você já morreu? Nossa, olha, eu morri muitas vezes, muitas vezes. E como é muitas que é? vezes. Como é que é? É divertido. É divertido. É divertido. É divertido você. Tem experiências como ator que são divertidas de você passar, porque são tubos de ensaio de situações que você ou nunca viveu, ou viverá um dia, por exemplo, a experiência da morte, ou você, por exemplo, ser um serial killer, coisa que eu não pretendo ser, mas você visitar essa região sombria. Você matou ou morreu mais? Olha, eu matei muita gente. Como eu já fiz serial killer, eu já matei muita gente, já fui assassinado várias vezes, já bati, já apanhei, já fiz todo tipo de loucura em cena. Mas eu gosto dessa coisa do tubo de ensaio, de você viver experiências extremas dentro de determinadas condições de segurança que, paradoxalmente, permite a segurança de que ninguém vai morrer, de que, quer dizer, às vezes até atores que morrem de verdade, mas eu não tenho nenhum tipo de apreciação dessa veracidade, vamos dizer assim. O que eu estou querendo dizer é que matar ou morrer, se apaixonar, morrer de amor, todas... É aquela coisa que tem na porta do quartel dos bombeiros. Nada do que é humano me é indiferente, né? Então, o personagem pode ser tudo, até preconceituoso. O ator não. O ator tem que ter a grandeza de acolher as idiosincrasias do personagem. Claro, isto tendo como princípio que você vai fazer um personagem que vale a pena retratar num trabalho que vale a pena ser realizado. Porque existem trabalhos que não sequer valem o esforço. Não vale a pena, não. Para que eu vou fazer isso? Isso não tem utilidade nenhuma, isso artisticamente não me diz nada, isso, para mim, simplesmente é uma questão que não me interessa discutir. Então, eu não vou fazer. Agora, para isso, eu acredito na técnica, acredito no trabalho cuidadoso, minucioso. Eu gosto de ensaio, eu gosto de preparar as coisas bem,
É como dizia uma vez uma amiga minha, que ela é de candomblé, ela fala assim: em terreiro que não se reza, caboclo não baixa. Ou seja, é preciso rezar, é preciso preparar, é preciso estudar, é preciso criar condições para que o sortilégio aconteça. E isso envolve dedicação, respeito, técnica, estudo, e não fazer as coisas porque na hora vai acontecer o milagre da criatividade. O milagre da criatividade é o cacete. Vamos fazer esse troço direito, vamos escrever esse texto direito, vamos dirigir esse texto direito, vamos ensaiar esse texto direito, decorar esse texto direito, e não deixar ao acaso, da genialidade do acaso. A genialidade do acaso acontece quando esse acaso ele é minuciosa, cuidadosa, amorosamente preparado. Ou seja, você prepara bem para que o imprevisto possa acontecer. O imprevisto é um fruto, não é um modus operandi, entendeu? Daqui a pouco eu vou te liberar, mas eu tenho algumas perguntinhas rápidas para te fazer. Por exemplo, quando acaba um trabalho, você convive com um personagem no teatro, no cinema, televisão, você convive com ele alguns meses, pelo menos em cada um deles. Quando o trabalho acaba, que sensação que dá? Luto, vazio, alívio? Olha, às vezes as três coisas, né? Às vezes você começa a ensaiar uma peça achando que a peça vai ser super legal e a peça se revela uma bobagem, um erro. E é muito ruim você subir no teatro todas as noites e celebrar um erro, né? Então, desse tipo de personagem, quando acaba, você fala, graças a Deus que acabou este equívoco. Ou não, ou personagens geniais, peças maravilhosas, que você vai guardar dentro delas com saudade o resto da vida. E elas perduram dentro de você, como medalhas invisíveis no seu peito. Isso depende muito. Você já me respondeu outra pergunta que eu te faria, para onde vão quando eles acabam? Quer dizer, de cada um deles você guarda alguma coisinha dentro de você. Sim, mesmo as experiências mal-sucedidas, elas carregam um ensinamento e eu guardo com muito carinho esses ensinamentos. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas, momentos... Oi? Não, eu estou te ouvindo. Mas, ao mesmo tempo, existem momentos sublimes em que acontecem coisas mágicas. São epifanias que acontecem, às vezes, num átimo de segundo e que acontecem, nunca aconteceram antes, jamais se repetirão. É como o amor, a paixão, que às vezes acontece, te assalta de uma maneira imprevista, mas você tem que estar pronto para ela, você se prepara a vida inteira para ela, né? Então, quando fala que o amor me surpreendeu, tem uma cena linda do Era Uma Vez na América, onde o personagem do De Niro está sentado dentro de um carro e o personagem... É um filme muito lindo, Era Uma Vez na América. Aquela música maravilhosa do Ennio Morricone, acho que é Ennio Morricone, se não me engano, que é o autor da trilha sonora. Lindo. Mas tem uma cena extraordinária que o personagem do De Niro está dentro do carro esperando a sua eleita chegar e ela atrasa um pouquinho, né? E aí ela chega e fala assim: boa noite, meu amor, desculpa, você esperou muito? E aí ele vira para ela e fala assim: toda a minha vida, né? E às vezes tem personagens que você se prepara a vida inteira para fazer, sem saber, mas estar pronto é tudo, né? Então, eu acho que o grande barato da profissão é isso. Você se prepara em todos os níveis possíveis para ser digno de ser surpreendido por aquele sortilégio e estar à altura dele.